de apresentar o trabalho que o setor industrial vem fazendo para se tornar cada vez mais sustentável, apresentando experiências bem-sucedidas relacionadas à estratégia de baixo carbono da CNI, nos 4 pilares: transição energética, mercado de carbono, economia circular e conservação florestal e bioeconomia. Esse espaço é uma realização da CNI e tem como co-realizadores o Serviço Social da Indústria, SESI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Conta também com os seguintes patrocinadores: Patrocínio Ouro, a Selen e Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Patrocinadores Prata: Ativos, Cosan, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, Porto do Açu e Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras e Governo Federal. Patrocínio Bronze: BRF Marfrig, Confederação Nacional do Transporte, CNT, SEST, Senat e ITL. Instituto Brasileiro de Inovação, IBRAM, JBS, Latam, Suzano e Vale. Temos também como apoio institucional a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, a Câmara Internacional de Dubai, o Instituto Amazônia Mais 21 e a Câmara de Comércio Americana. Iniciamos agora as atividades de hoje com o painel da Petrobras, Segurança Hídrica, Gerenciando Riscos Hídricos em um Mundo sob Mudança Climática, experiências do Brasil, do setor empresarial e da Petrobras. Estão conosco aqui no palco a diretora de Natureza e Sociedade do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, Juliana Lopes. O gerente executivo de SMS na Petrobras, Flaubert Machado. O gerente de Meio Ambiente da Petrobras, Carlos Gonzalez. E o gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Davi Bontempo, que fará a moderação deste painel. Davi, a palavra é sua. Muito obrigado. Primeiro, bom dia a todos. Iniciando aí mais um dia de COP. E já de antemão, queria aqui agradecer a Petrobras por trazer, né, esse assunto de segurança hídrica. Pouco se falou ainda, né, sobre esse assunto, né, em várias discussões que a CNI, né, esteve e também frequentou. Raramente a gente vê falando sobre segurança hídrica. Dubai está tendo uma discussão muito mais centrada no assunto de segurança energética. Segurança energética, segurança alimentar, carbono, mas com certeza a gente tem, uma agenda importante de segurança hídrica que ela precisa, também aí, ser discutida e com certeza ser elencado aqueles pontos e principalmente o trabalho que o setor industrial vem fazendo dentro dessa agenda. Uma agenda que a CNI já trabalha há algum tempo, acho que vários aqui já participaram, de toda a rede que vai definindo, as linhas de influência em política pública quando se fala de segurança hídrica. Então, a gente tem exemplos aí na área de saneamento, primeiro uma aprovação de um marco legal e agora se trabalhando na parte da regulamentação. A gente tem também trabalhos dentro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, então trabalhando toda a parte de reuso, mas tem outras funções também que a gente precisa também desenvolver a partir de tecnologia e inovação. Ontem mesmo a gente esteve presente dentro de uma planta, uma empresa que faz reciclagem, utilizando garrafa PET para fabricação principalmente de tecidos, e aqui a água é muito cara, então é um dos maiores custos, água e energia. Até porque para fazer todo esse processo você utiliza uma grande quantidade de água, mas eles já desenvolveram aí uma metodologia de recircular cada vez mais e dessa forma reaproveitar cada vez mais. Então é nesse espírito que a gente já começa aqui, passando a palavra para que vocês possam fazer aí usar a palavra para principalmente enaltecer o que tem sido feito tanto no CEBETS quanto na Petrobras. Mas a ideia é a gente dar esse destaque aqui, teria aí 20 minutos, depois 20 dividido aí para o Flaubert e para o Carlos. E a ideia é que a gente faça aqui um pequeno debate de 15 minutos e a gente encaminha aí para o final, logo na sequência. Então, eu já começo aqui com a Juliana. Juliana, por favor. Muito obrigada, Davi. Agradeço também à Petrobras, Carlos, Flaubert, pelo convite. É um prazer estar com todos. Muito bom dia. Esse é um tema super urgente, então é importante que a gente abra espaços e busque essa interconexão, porque essas crises são simultâneas e se retroalimentam, assim como a gente tem a urgência da crise climática, também a questão da escassez hídrica,
Inclusive, o Fórum Econômico Mundial aponta no seu relatório de riscos global a questão de escassez de recursos naturais como um dos maiores riscos, e isso afeta diretamente os negócios. Então, como Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, esse é um dos nossos temas prioritários e debatido na nossa Câmara Temática de Água. Então, vou contar um pouquinho alguns apontamentos e também temas em que temos nos debruçado. Pedir, acho que tem aqui o passado, só um minutinho. Agora sim. Contando muito brevemente quem somos, o CBEDS faz parte da rede do World Business Council for Sustainable Development. Então, são mais de 60 conselhos em todo o mundo e somos o representante no Brasil. É uma rede de empresas que movimenta aí um faturamento de mais de 8 trilhões, gerando 19 milhões de empregos. Então, a gente tem essa representatividade de setores e também de geografias, e é também uma oportunidade de trocar experiências e também fortalecer essa articulação do setor empresarial na agenda de sustentabilidade. A nossa visão é ser referência nacional e que o setor empresarial brasileiro promova soluções sustentáveis de impacto, se colocando como essa vanguarda e trabalhando muito em coordenação com outras organizações setoriais, como o CNI, e também fazendo a ponte com os diversos setores da sociedade. Aqui no Brasil, nós temos mais de 100 empresas associadas, entre as quais a Petrobras, que está participando ativamente também na nossa CT Água, e movimentando mais de 1 milhão de empregos. Agora, voltando particularmente para o nosso debate de água, a gente atua com uma visão de 3 anos e muito interligada também às outras agendas, né? Obviamente, água é um tema transversal, mas nosso objetivo, nossa visão de impacto é priorizar a gestão da água na estratégia dos negócios, ou seja, ter o destaque que o tema merece como agenda prioritária de negócios. E aí a gente tem esse objetivo estratégico perpassando uma série de ações, né? O CBEDS atua principalmente em 3 eixos de capacitação, advocacy e conexões, e isso se desdobra em 4 frentes principais, né? Então, a gente foca na questão de segurança hídrica. Então, por meio do compromisso empresarial brasileiro para a segurança hídrica, a gente tem engajado cada vez mais empresas a estabelecerem metas, porque por meio dessas metas é possível projetar um olhar para o futuro, se orientar por meio de métricas e indicadores, e assim ir perseguindo a melhora contínua e integração efetiva da questão hídrica na tomada de decisão de negócios. Também uma frente bastante importante é de universalização e saneamento, como o Davi colocou, a questão do marco é vital, né, para a gente conseguir avançar essa agenda também da gestão eficiente dos recursos hídricos. A gente lançou no ano passado um posicionamento traçando algumas prioridades para contribuir com a universalização e tendo a questão de reuso também como um dos temas centrais. Isso se desdobra também na nossa agenda de circularidade e pegada hídrica, que é também muito importante para a gente conseguir internalizar na discussão de negócios, na tomada de decisão. E a gente também conta com um posicionamento específico nesse tema. E, por fim, para fechar e alimentar todas essas discussões, a gente também trabalha com ferramentas de monitoramento e controle do uso da água. E a gente vai falar um pouquinho mais disso adiante, em como a gente também busca entender essas questões permeando aspectos ESG das companhias. Então, dos temas que nós atuamos, a gente, para fins de contribuições para políticas públicas, a gente priorizou alguns temas, esses que vocês veem destacados, que nós aprofundamos em alguns estudos, né, sobre a questão de ordenamento territorial dos recursos hídricos,
benchmarkings sobre água de reuso e gestão eficiente dos recursos hídricos. Essas são algumas publicações que trazem aí guidelines e também a gente as realizou por meio de uma série de workshops, sistematizando conhecimentos e boas práticas. Sobre o tema de circularidade de água, eu trago aqui alguns insumos para o nosso debate que vieram desse nosso diagnóstico de como o tema permeia os aspectos, as dimensões ESG das companhias, né? Então, aqui vocês veem essa transversalidade, né, nas 3 dimensões ESG. Então, falando um pouquinho sobre o conceito em si, né, é importante a gente partir também de um entendimento comum. A gente parte da premissa de migrar desse modelo linear, né, baseado na extração, uso, descarte de recursos e particularmente a água, para um modelo circular que ambiciona esse ciclo fechado. Então, a água é reutilizada, reciclada, recuperada. Então, esse ciclo fechado, ele também traz uma série de oportunidades de negócios através da maior eficiência na gestão dos recursos hídricos. Aqui, só comentando um pouco sobre o nosso grupo de empresas participantes da CT Água. Então, como vocês podem ver, a gente tem diferentes setores da economia, desde empresas de serviços até finanças e também atividade industrial. E aqui a gente tem um retrato bem interessante, né, que a gente partiu dessa consulta que contou com a participação de 22 empresas líderes, e 77% considera a gestão hídrica como prioritária nos seus negócios, né? Então, aqui a gente tem alguns fatores que são considerados na materialidade. Então, esse conceito da materialidade, ele orienta a tomada de decisão e, sobretudo, os disclosures das companhias, né? Então, aqui alguns apontamentos, né, que por exemplo, a questão do impacto da disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos foi apontado por 15 delas como material para o seu negócio. O interesse ou exigências de stakeholders também foi a motivação apontada por 13 empresas. Nível de impacto dos negócios na bacia hidrográfica e também a localização geográfica em região de escassez hídrica. Então, essa também é uma outra motivação que levou as empresas a priorizar o assunto. Ou também outras questões mais específicas ou que também motivaram aí esse início na jornada de integração da questão hídrica na estratégia do negócio. E aí, pensando um pouquinho também desses stakeholders, quais são os que as empresas destacam, entre os mais citados está realmente o poder ou órgãos públicos. Então, esses são os principais stakeholders que levam, né, a pautar essa discussão de circularidade da água, mas também clientes. Então, isso também chama atenção porque, de fato, sinaliza que é uma demanda de mercado, né? Outro aspecto importante que a gente observou é em relação à governança. Então, dessas empresas, 77% já tem o envolvimento de diretoria e C-level, ou seja, pelo menos o nível de diretoria, e 50%, que é um dado bastante significativo, já contam com o engajamento de seus CEOs, sendo vocais nessa agenda de priorização da gestão hídrica nos negócios. Então, a gente, com essa linha base, né, a gente tem aí um ponto de partida para conseguir aprofundar, tanto do ponto de vista de construção de capacidades e também apoio para a formulação de políticas públicas-chave, né? A gente
tem essa premissa de que o engajamento do setor empresarial, da indústria particularmente, é um fator de êxito para a gente ter aplicabilidade de políticas. Então, a gente atua em uma série de agendas e também bastante em articulação com outros setores e outros atores-chave para acelerar e preencher algumas lacunas regulatórias também. E, na frente de educação, toda a agenda de construção de capacidades, então a gente parte, né, dessa sistematização do conhecimento e, com base nesses estudos, aprofundar a capacitação nos diferentes níveis também, tanto no nível mais técnico, mas também nesse C-level. A gente conta com um conselho de líderes em que sentam os CEOs das nossas empresas associadas, e essa é a nossa instância máxima também de engajamento e onde a gente consegue influenciar também para que a questão hídrica faça parte cada vez mais da tomada de decisão. E, por fim, parcerias que nós entendemos que é chave para conseguir fazer avançar essa agenda. Então, a gente tem buscado cada vez mais essas parcerias multi-stakeholders para a gente conseguir coordenar ações coletivas. Acho que de pontos iniciais aqui para aquecer o nosso debate, eu trago esses dados e apontamentos, mas me coloco também à disposição para uma segunda rodada do nosso debate. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Juliana. É importante também conhecer, né, a agenda do CBEDS, uma agenda, pelo que você colocou aí, bastante completa, né? Então toca vários temas como financiamento, a questão dos incentivos, políticas públicas, arcabouço regulatório, né, educação, enfim, uma estratégia aí bastante completa no sentido de você abordar vários temas importantes, né? E é bom dar essa saída também do Brasil, porque você identifica a importância que a água tem para várias economias do mundo, né? Talvez a gente fique um pouco refém de uma crise hídrica no Brasil para a gente lembrar, né, da importância, né? Esse ano, se eu não me engano, a gente não teve, né? Teve algumas questões relacionadas aí ao norte, né? Mas crises mais graves que impactou o setor produtivo em várias bacias importantes, né? Como as últimas, né? Esse ano não aconteceu na mesma intensidade que aconteceu no passado. E o Brasil, por ter grande capacidade hídrica, né, 12%, ele também essa capacidade é mal distribuída, né? Então, naquelas regiões com mais densidade populacional, mais PIB, né, a gente vê aí uma dificuldade, já uma escassez de recurso hídrico para você manter um nível de operação adequado, e as empresas a todo momento aí tendo que investir bastante, né, em metodologias, em tecnologia, em inovação, para que possa manter, né, a sua capacidade produtiva, né, dentro de um nível adequado. Então, é nesse espírito que eu passo também agora para o Flauber, para ele falar um pouco sobre o papel, né, da segurança hídrica dentro das operações aí da Petrobras. Na sequência, a gente passa para o Carlos e depois a gente inicia aqui o nosso debate. Flauber. Bom, muito bom dia a todas e todos. Obrigado, Davi, por essa acolhida aqui da CNI, né, aqui na COP28. É prazer estar aqui com Gonzalo, Juliana, com vocês. Né, fazer uma menção aqui. Obrigado, Ardengue, pela presença aqui representando o nosso IBP, tão importante para a nossa indústria. É uma COP já que entra para a história, né, com uma grandíssima participação e uma forte delegação brasileira, mostrando que o Brasil é um país que está super engajado nessa agenda. O Brasil é um país de muitas oportunidades nessa agenda de futuro, e o mundo está de olho no Brasil. E a gente precisa no Brasil exatamente que as empresas, né, que lideram a nossa indústria sejam parte dessa transformação, né? E a Petrobras, ela quer liderar essa transformação, e um pouco do que eu vou falar aqui para vocês passa por como é que esse tema, né, o Davi colocou, a gente tem tantos temas sendo discutidos aqui na COP, né? Talvez se nas COPs passadas a gente estava ali muito focado na questão da redução da pegada de carbono, da intensidade de emissão de carbono das nossas operações e como descarbonizar toda a cadeia produtiva. Aos poucos a gente foi se tocando que existe uma integralidade nesse tema, uma transversalidade, que a gente precisa discutir tudo isso de uma forma muito conjunta.
né? A gente precisa cuidar das questões que afetam a mudança climática, mas precisa garantir o bem-estar das pessoas, precisa trabalhar as questões dos recursos que são essenciais à vida humana, e água é um deles. Água é vida. Talvez a gente viva até sem energia, mas não viva sem água. Então, é um tema que, para qualquer indústria que tem água como um insumo importante da sua cadeia produtiva, esse tem que ser um tema estratégico, porque a gente tem que ter atenção para o impacto que está sendo gerado, né, para a sociedade, e mais do que isso, como é que a gente pode contribuir para que esse impacto seja positivo, né, para que a gente consiga realmente melhorar a vida das pessoas. Então, eu vou abordar aqui alguns temas e vou fazer essa conversa em parceria aqui com o Gonzalez. A gente vai navegar um pouco sobre como esse tema está inserido dentro do plano estratégico da Petrobras, que foi recém-lançado há 2 semanas. É um tema que a gente vem evoluindo ano a ano, a cada lançamento do plano estratégico. Ele vai ganhando mais maturidade, esse tema água. E o Gonzalez vai trazer alguns casos concretos de aplicação, né, na nossa indústria, sejam casos internos das nossas instalações, de aumento da nossa eficiência energética, casos também em que a gente já está aplicando fortemente a questão do reuso externo, e como também a gente está contribuindo para a conservação de nascentes, preservação das bacias, que é algo fundamental que interessa a toda a população. Então, a Petrobras já é uma empresa bastante conhecida, mas só reforçando, nós somos uma empresa integrada, com foco no óleo e gás, mas uma empresa integrada de energia, hoje com mais de 37 mil empregados, com atuação internacional, mas uma forte presença nacional, e com o objetivo de liderar essa transição e construir um mundo mais sustentável. E aí, Davi, vem um pouco do que você acabou de mencionar. Eu acho que a gente, no Brasil, a gente vive meio uma situação paradoxal. Se nós somos, talvez, a maior reserva de água potável do mundo, essa oferta e demanda ela não é totalmente casada, igualmente distribuída para todos. A água é um recurso que ainda afeta muito localmente, né, algumas regiões que hoje se apresentam como regiões de elevada concentração populacional, de elevada atividade industrial, causando o que a gente pode chamar de um estresse hídrico em determinadas regiões, tornando regiões mais vulneráveis a passar por alguns eventos, como já tivemos no passado. Eu lembrei aqui você falando do evento do Cantareira, em São Paulo, e a gente sabe que quando a gente chega numa situação como essa, a prioridade é o consumo humano, e a gente tem um risco, sim, empresarial envolvido nisso. As empresas têm que olhar para isso com bastante atenção. Então, essa é a questão paradoxal. Por mais que a gente tenha essa abundância, nós temos boa parte da nossa população com risco de insegurança hídrica. Então, esse é um ponto extremamente relevante, e as mudanças climáticas também têm afetado os regimes hidrológicos, têm afetado essa questão de como, ano a ano, a gente vai se apresentar. É difícil ter até uma previsibilidade a longo prazo disso, mas então a gente precisa trabalhar de forma preventiva e de forma a tornar os nossos ativos mais resilientes. A Petrobras ela tem uma atividade que é hidrointensiva. A gente precisa consumir bastante água, principalmente na geração dos derivados. A gente tem um uso hoje na casa de 173 milhões de metros cúbicos por ano. Seria um consumo aqui equivalente ao que a gente tem numa cidade de grande porte, a população de Dubai, por exemplo. Então é bastante representativo, e 80% dessa captação está em áreas de competição, de estresse hídrico. Não só falando da questão do uso da água nas nossas operações, a água é uma coisa que faz parte do nosso core business. A gente opera no mar brasileiro, né, em toda a costa brasileira, agora migrando em breve, né, para a margem equatorial também, em busca de novas fronteiras. Mas a nossa vida é trabalhar em produção offshore. Foi no que a Petrobras se destacou nos últimos anos, em águas profundas e ultraprofundas. O pré-sal é um ativo reconhecido, né, de classe mundial, reconhecido no mundo todo, e isso também nos obriga a ter um convívio harmonioso com esse ambiente. E a gente vai falar um pouco disso aqui também, quando a gente vai acabar tocando um pouquinho do tema biodiversidade, falando um pouco de oceanos também. E migrando também agora nessa transição,
né, dentre vários investimentos em pesquisa e também já iniciando alguns projetos, o nosso novo plano estratégico também traz a questão das eólicas offshore, que é um tema também muito vivo no Brasil e tem sinergia com a operação da Petrobras. O nosso presidente tem falado muito nisso. A Petrobras já tem aplicado aí, né, para participar de vários projetos e várias parcerias também indo para o mar com a energia renovável. Um destaque desse plano, e aqui, Juliana, a gente vê, né, uma visão, um frame bastante parecido até com o que a Juliana colocou. Esse framework está no nosso plano estratégico, então a gente tem uma que a gente chama da nossa mandala ESG, né, em que a gente tem esses 4 pilares, que é a redução da pegada de carbono, a proteção do meio ambiente, cuidado com as pessoas e atuação com integridade. E dentro desses pilares, eu destacaria ali dentro dessa visão nossa, que é ter uma transição energética justa. Essa palavra justa, eu acho que ela não pode faltar nessa frase, porque é aí que a gente coloca as pessoas nesse contexto. Tenho visto muitos debates aqui nessa COP, cada vez mais colocando as pessoas no centro da discussão, né? A gente não teremos sucesso no final de toda essa jornada se a gente não estiver cuidando realmente das pessoas, cuidando do bem-estar das pessoas que estão próximas às nossas atividades. E aqui, esses 4 eixos se desdobram numa série de direcionadores. Não é minha intenção aqui discutir todos eles. Esses compromissos eles estão visíveis lá e disponíveis dentro do nosso plano estratégico, que já foi divulgado. Mas eu queria destacar 2 deles, né, 2 desses direcionadores que conversam aqui com o nosso painel, dentro dessa temática de água e de oceanos, que é essa evolução, né, dentro da visão estratégica da Petrobras de querer ser uma empresa water positive, assim, ter um impacto realmente positivo na questão da água e trabalhar esse tema de segurança hídrica também como um tema estratégico. E aí isso vai poder ficar visível no case aqui que o Gonzalez vai mostrar para a gente como é que a gente está pensando em executar essa estratégia. Um raciocínio muito parecido também para a questão de biodiversidade. A gente tem discutido bastante nos últimos anos e estudando metodologias de como quantificar esse impacto positivo nas nossas ações em biodiversidade. Eu vou falar rapidamente, até 2024, todas as nossas instalações, as nossas operações, os nossos ativos, cada uma dessas operações vai ter um plano de ação em biodiversidade, em que a gente vai identificar todas as ações que já são feitas dentro das nossas condicionantes ambientais, dentro do nosso esforço de projetos socioambientais voluntários, onde é que estão os gaps e o que a gente precisa para demonstrar esse ganho positivo dentro do impacto que a gente gera nas nossas operações. E a gente tem bons exemplos aí para falar sobre isso. Esses são atrelados àqueles direcionadores, nós temos compromissos concretos, né, por trás de cada compromisso desse. Tem um roadmap estabelecido com uma série de projetos, e a gente até extrapola um pouco a visão de 5 anos do plano estratégico, alguns compromissos ali já olhando para 2030. Então, eu mostrei que a gente está ali num consumo anual ali na casa de 170 milhões de metros cúbicos, a gente quer chegar em 2030 e com isso abaixo de 100. Estamos objetivando ali 91 milhões de metros cúbicos por ano, com o crescimento da produção. Então, isso é importante. Apesar do crescimento da produção, a gente está projetando uma redução nessa competição pelo uso de água. Isso quer dizer que a gente está disponibilizando mais água para a sociedade, dado que existem ainda muitas localidades que sequer têm acesso a esse recurso tão valioso. E a gente falou aqui, e eu acho que todos têm vivenciado aqui no dia a dia, não é só o custo da energia que tem subido, o custo da água tem subido bastante nas nossas residências. Isso mostra que é um cenário que pode se agravar a depender da disponibilidade, da oferta. Temos compromissos também bastante concretos em relação à redução na geração de resíduos, né? E também um compromisso com a economia circular, de ter uma destinação adequada para rotas de reuso, reciclagem e recuperação desses resíduos, chegando a 80% de todos esses resíduos para rotas RRR até 2030. É um desafio bastante importante para nós, dado o tamanho da nossa empresa. E também com metas bastante objetivas ali na questão de biodiversidade. Dando um destaque, quando a gente
fazendo uma quebra aqui dentro desse objetivo dos ganhos em biodiversidade. Estamos falando, além daqueles planos de ação em biodiversidade, trazer alguns pilotos já de geração de impacto positivo em áreas vegetadas e em preservação de espécies ameaçadas. A Petrobras tem projetos bastante grandiosos de áreas de proteção e de recuperação e regeneração de florestas, e com várias espécies também ameaçadas de extinção que são atendidas por esses projetos. E sempre com foco na parte de florestas e de oceanos. E na parte de segurança hídrica também, esse caminho está muito claro para a gente, dentro do que eu coloquei, né, dessa redução gradual ano a ano, e tem 3 pilares, né, muito importantes. A eficiência das nossas operações, então, hoje, 30% da água utilizada nas nossas operações já vem do reuso interno. Né, conversa um pouco com o que a Juliana trouxe também, da gente buscar esse ciclo fechado das operações. Então, a gente tem investido em tecnologia, né, o Davi mencionou aqui, investimento em pesquisa e tecnologia nessa área. É fundamental para a gente continuar fazendo isso num custo efetivo. E esse percentual de reuso interno tem crescido. Mais do que isso, a gente está partindo agora para acordos, né, com empresas, e notadamente lá no Rio de Janeiro, né, com a Águas do Rio, a água que vai abastecer o nosso polo Gaslub, futuramente a Reduc, vai ser 100% de reuso externo. Então é um mega projeto, é talvez o maior no Brasil nesse porte, né, do porte aí do Aquapolo, um projeto que tem em São Paulo, que abastece uma série de indústrias também, em que a gente trata o esgoto, faz o uso industrial e devolve essa água para a sociedade até numa melhor qualidade daquela que ela veio. Então, são investimentos que vêm sendo feitos e sendo colocados aí no nosso pipeline, e a gente entende que essa é uma tendência para o futuro. E também a questão da preservação, né, das bacias de nascentes com projetos que possam trazer esse impacto aí que vai beneficiar toda a sociedade. O que define essa carteira de projetos para nós, dentro do nosso portfólio, é uma visão baseada em risco. Né? Então, exatamente onde a gente puder colocar o nosso recurso, que vai ter um maior impacto, tanto para a nossa operação quanto para a sociedade, que está ali próxima às nossas atividades, é onde a gente tem a ação prioritária. E aqui eu vou aproveitar esse gancho, passar então aqui a palavra aqui para o Gonzales, para ele falar um pouco de como é que funciona esse modelo, né? Um modelo criado com a academia, um modelo que já está se mostrando bastante adequado aí nos últimos anos, e também poder dar concretude a isso que eu falei aqui, e a gente ir para tangenciar essa discussão com alguns cases que são importantes para nós. Tá ótimo. Vocês me ouvem? Obrigado, Flaubert. Agradecer aqui, Davi, CNI, pela oportunidade do espaço, né, da gente poder compartilhar e discutir esses temas. CNI, parceira de longa data nessa jornada aí da segurança hídrica. Juliana, aqui, pelo CEBEDS, outro parceiro tradicional da Petrobras. Agora, em 2024, a gente completa 18 anos de relacionamento com o CEBEDS, né? Chegamos à maioridade da nossa relação. E é bem interessante quando a gente discute aqui segurança hídrica, porque a gente tem um paradigma que mudou muito rapidamente nos últimos 10, 15 anos. Eu lembro que em 2010, no Fórum Mundial da Água, que foi realizado em Marselha, a gente discutia naquela ocasião a necessidade de começar a pensar em mensuração de risco hídrico. As conversas que a gente tinha lá, os dados que se apresentavam à época, que o mundo enfrentaria situações de escassez nos próximos 20 anos, né? Isso em 2010. E hoje a gente tem informações aqui, trazidas pelo Flaubert ali. O Brasil, o país de maior disponibilidade hídrica, 81% dos brasileiros se preocupam com escassez hídrica. E 77% das empresas, conforme a informação que a Juliana nos trouxe, tem esse tema como prioritário. Então, acho que hoje ninguém mais discute se criticidade hídrica é ou não um tema central que deva ser tratado do ponto de vista estratégico, né? Não só das empresas, como dos países, enfim. Isso está na pauta do dia.
E hoje a gente tem, dentro da Petrobras, uma gestão de recursos hídricos muito orientada por essa visão de identificação e mitigação de risco hídrico. E foi o que o Flaubert trouxe aqui. A gente desenvolveu, em 2016, uma ferramenta com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, justamente que permitisse nos orientar sobre aonde seria mais prioritário a gente implementar ações, né, de forma não só a reduzir o risco hídrico ao qual a empresa estava exposta, mas também aonde as ações que a gente viesse a implementar se desdobrassem em benefícios para a sociedade de entorno, né, as comunidades de entorno. Uma vez que cada litro que a gente deixa de captar é um litro de água que fica disponível para outros usos na sociedade. Então, essa ferramenta ela é composta, como vocês podem ver aqui, de 3 subíndices, né? O subíndice de disponibilidade, onde a gente olha o saldo de água que se tem na bacia, o subíndice de vulnerabilidade, onde a gente avalia de que forma a gestão daquela bacia pode ser um mitigador de risco ou um ofensor, né? Uma má gestão, a gente sabe que tende a piorar a disponibilidade hídrica de uma bacia ao longo do tempo. E o subíndice de resiliência, que é onde a gente avalia como que as nossas unidades estão estruturadas para enfrentar situações de escassez hídrica. E temos ali um dispositivo, um botãozinho vermelho representado ali, que seria o botão de crise hídrica, que a gente chama. É um botão onde a gente tem algumas condições pré-estabelecidas em que qualquer unidade pode acionar a qualquer momento para refletir alguma situação pontual que esteja acontecendo naquela região e que possa se desdobrar em um risco alto de paralisação ou redução de abastecimento. Então, isso é um índice que a gente roda a cada 2 anos e gera o que a gente chama de mapa de criticidade hídrica da Petrobras, que está representada aqui por essa figura esquemática no canto do slide, né? E essa mancha azul representaria a nossa mancha de risco, digamos assim. Onde é maior a mancha azul, maior a exposição a risco hídrico da unidade, quanto menor a mancha, menor o risco. Então, a partir dessa visão, a gente consegue ter uma visão muito clara de aonde é prioritário implementar ações de eficiência, ações de redução de consumo, ações de fortalecimento da disponibilidade hídrica local, para que a gente, ao mesmo tempo, reduza o nosso risco e contribua para a segurança hídrica das regiões que a gente está instalado. E, a partir desse resultado, a gente orienta nossos 2 grandes blocos de ação na Petrobras, as ações internas, né, de redução de uso, e também orienta os nossos projetos voluntários patrocinados com foco em preservação de nascente, recuperação de mata ciliar, justamente para que esse patrocínio, esse apoio da Petrobras, ele tenha um impacto maior, né? A gente colocar investimento naquelas regiões que mais necessitam desses investimentos. Obrigado, Juliana. Então, quando a gente fala de ações internas, o reuso definitivamente é uma ferramenta fundamental, né? E ainda que a gente tenha uma série de ações internas de reuso já implementadas, hoje mais ou menos 30% da nossa demanda de água é atendida por ações de reuso interno. Esse reuso interno ele tem oportunidades finitas. Chega um momento em que você não consegue mais realizar esse reuso interno. Até pela característica da água que você precisa, você tem limitações tecnológicas ali. Então, do ponto de vista de reuso interno, a gente observa que 30% dentro da nossa indústria, dentro da qualidade de água que a gente precisa, a gente está muito próximo ali do ótimo, né? Então, a gente passa agora para uma nova fronteira, que é buscar outras fontes de abastecimento de água para uso industrial. E aí o reuso externo passa a ter uma relevância muito grande. E a gente traz aqui esse primeiro grande projeto que a Petrobras está seguindo, de uso de água de reuso externa para tocar a atividade industrial de suas plantas. É uma parceria que está sendo desenvolvida com a Águas do Rio, lá no Rio de Janeiro, para atender 2 grandes unidades nossas. A refinaria de Duque de Caxias, que hoje é a maior usuária de água do sistema Petrobras, e o Polo Gaslub, que está iniciando suas operações agora em 2024. Então, a gente vai ter aí um abastecimento que pode chegar a 60 milhões de metros cúbicos por ano, atendido por água de reuso.
A gente mais que vai dobrar nos próximos anos o volume de reuso de água que a gente tem hoje. Só para a gente ter uma comparação ali, só esse volume de água, ele seria possível, aí, compatível com a necessidade de uma população de 500 a 1 milhão, de 500 mil a 1 milhão de habitantes. Os números são muito superlativos. E no caso da Reduc, a gente vai ter a substituição completa da água industrial. Então, a gente não vai ter mais captação de água doce para processos industriais. Essa demanda vai ser completamente atendida por água de reuso. Então, nos próximos 5 anos, a maior refinaria em termos de uso de água do sistema Petrobras vai deixar de ser usuária da bacia do Rio Guandu, que é a bacia que atende a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma competição direta ali com o uso humano. Então, através dessa ação, a gente vai ter uma eliminação, digamos assim, de risco hídrico, porque a gente não vai mais depender de uma fonte convencional de abastecimento, e, ao mesmo tempo, a gente vai disponibilizar para outros usos na sociedade um volume da ordem de 20 milhões de metros cúbicos por ano de água doce. Então, uma ação aí que é ganha-ganha, benefício para a empresa, benefício para a sociedade. Mas, além disso, a gente sabe que não basta só a gente investir em redução de uso. A gente sabe que, ainda em alguma medida, a gente vai continuar sendo dependente de água doce. Então, a gente precisa também atuar no sentido de garantir que as regiões onde a gente está instalado mantenham sua disponibilidade hídrica ou até melhorem sua disponibilidade hídrica. E aí os projetos voluntários apoiados, eles adquirem uma relevância muito grande. A gente tem o nosso programa Petrobras Socioambiental, um programa aí de números superlativos, tradicional, e que hoje tem uma linha de atuação de florestas e oceanos. Aqui no segmento de florestas, a gente traz alguns números de projetos que contribuem aí para recuperação, preservação de área vegetada, contribuindo para a recuperação, preservação de nascentes, recuperação, preservação de mata ciliar. São 22 projetos, que abrangem aí 254 mil hectares do nosso território, um investimento na ordem de 70 milhões de reais no período de 2018 a 2025. Contribuem também para a redução de emissão, captura aí de CO2. E dentro desse universo aqui de 22 projetos, a gente traz um exemplo muito, muito pragmático, que é o do projeto Semeando Água. Projeto que conversa aí de certa forma, com a última grande crise hídrica que a gente vivenciou no Sudeste, a crise ali do sistema Cantareira. Então, o projeto Semeando Água, que é realizado pelo Instituto IP, atua justamente nesse sistema. E ele tem aí o objetivo de restaurar e proteger 14 nascentes, 200 hectares de mata ciliar, mais de 200 mil mudas plantadas, 23 mil pessoas envolvidas. E é um projeto que foi aí contemplado com o prêmio do BNDES, prêmio de sustentabilidade do BNDES em 2022. Então, aqui é claramente um dos projetos apoiados que tem como grande objetivo gerar água, como a gente fala, seja pela preservação e recuperação das nascentes, mas também pela conservação da mata ciliar. A gente sabe que a mata ciliar é fundamental para a preservação da disponibilidade hídrica de um corpo de água, principalmente por estar ali contribuindo para a infiltração da água de chuva, mas também protegendo ali do assoreamento, que é um dos grandes ofensores hoje à disponibilidade hídrica dos nossos rios, principalmente os mais localizados mais em áreas urbanizadas. Então, aqui um projeto emblemático que a gente pretende, nos próximos anos, dentro dessa linha de ser água positiva, de positividade em água, a gente espera estender, ampliar e ter outros projetos dessa natureza em outras bacias consideradas críticas. E aí, mudando um pouco da água que a gente está
tratando, né, como o Flaubert comentou, a gente é uma empresa que vive na água, seja captando, demandando água nova para rodar processos industriais, seja operando na água para produzir aí a nossa principal matéria-prima. Né, a gente, hoje, números que foram apresentados, 95% da nossa produção vem do ambiente offshore, né, e a gente sabe que hoje os oceanos aí também são ambientes muito, muito delicados que precisam de total atenção, principalmente no cenário aí de mudanças climáticas. E é um ambiente que a gente tem uma atuação muito forte, historicamente uma atuação muito forte. A gente, só em 2022, investiu mais de 200 milhões de reais em projetos de monitoramento e caracterização de oceanos. A gente tem 4 grandes projetos de caracterização relacionados às bacias sedimentares, vou apresentar aqui à frente. E além desses 220 milhões, mais de 70 milhões dedicados à pesquisa e desenvolvimento, com foco principal na melhoria da gestão da biodiversidade marinha. Trazendo alguns casos um pouco mais práticos, né, eu destaco sempre o nosso projeto de monitoramento de praias. É um projeto acordado pela Petrobras junto com o IBAMA, no âmbito do licenciamento ambiental das nossas atividades. E é um projeto de números bem superlativos, né? São mais de 3 mil quilômetros de região de costeira, né, de litoral monitorado, passa aí por 10 estados. Né? O projeto de monitoramento de praias, ele é, na verdade, um congregado de 4 projetos regionalizados, 4 projetos de monitoramento de praias. E no período aí da execução dele, assim, pegando números consolidados desde 2015, a gente teve um registro de mais de 195 mil indivíduos, né? Referentes a 150 espécies, das quais 25 ameaçadas de extinção. E é um projeto que, apesar do foco dele ser avaliar a interferência das atividades de óleo e gás na vida marinha, ele é um projeto que atende toda e qualquer ocorrência relacionada à fauna. A gente, na verdade, observa até pelos registros que a gente tem, que muito pouco, uma parcela muito, muito pequena das intercorrências que a gente observa com fauna tem alguma relação com a nossa atividade. Né? E aí a gente chama atenção para a questão do lixo plástico. O lixo plástico é hoje um grande ofensor para a vida marinha. Então esse projeto ele tem também um caráter muito importante de reabilitação de animais. Né? A gente traz aqui algumas imagens, né? Golfinhos, tartarugas, pinguins, que são avistados, recolhidos por esse projeto, são reabilitados e devolvidos à sua vida natural. Então, aqui também uma importante contribuição, né, da empresa nessa conservação da vida marinha. Com relação à caracterização, eu ousaria dizer que a Petrobras, ela hoje é detentora de uma grande base de dados, se não a principal base de dados de caracterização oceânica no Brasil, em função dos projetos de caracterização das bacias sedimentares que a gente opera. Né? A gente tem 4 grandes projetos, alguns já concluídos, esse aqui da Bacia de Santos em fase de conclusão. Então, a gente tem o projeto de caracterização da Bacia de Santos, da Bacia do Espírito Santo, da Bacia de Sergipe e Alagoas e agora da Bacia de Santos. Aqui a gente traz alguns números ainda preliminares, já que o projeto não é um projeto concluído. São mais de 30 linhas de pesquisa envolvendo 13 instituições científicas, mais de 300 pesquisadores dedicados. Esse número de 76 trabalhos científicos é subdimensionado, esse número é muito maior, e uma taxa de identificação aí de mais de 3.200 indivíduos. Então, é uma base de dados fantástica, né? Quando a gente fala em conservação, a primeira coisa que a gente precisa ter é informação. Ninguém consegue atuar adequadamente naquilo que não conhece.
Então, os projetos de caracterização trazem toda essa informação necessária para uma melhor tomada de decisão. E assim como a gente tem em Água Doce projetos voluntários que nos ajudam a contribuir para a segurança hídrica das regiões que a gente atua, o mesmo se aplica à questão de oceanos, né? Hoje, a gente tem 19 projetos em curso no Brasil, dentro desse segmento de oceanos, né? Projetos aí que vão desde pesquisa, de conservação, de recuperação de ambientes marinhos, de ambientes costeiros, mais de 180 espécies protegidas ou monitoradas, né? Desses 182 espécies, 44 são espécies ameaçadas de extinção. Então, a gente tem uma contribuição direta, né, aí na prevenção de perda de biodiversidade. E destaco também a geração de conhecimento, né, aqui com relação a publicações, bolsas de estudos, pesquisadores envolvidos. Então, sem dúvida, aqui uma contribuição muito, muito significativa, que a gente sempre materializa trazendo o exemplo da Rede Biomar, né? A Rede Biomar é uma rede de conservação marinha formada por 5 grandes projetos apoiados pela Petrobras, projetos que são tradicionais dentro da nossa carteira, né? O Projeto Albatroz, Baleia Jubarte, Coral Vivo, Golfinho Rotador, Projeto Meros do Brasil. E aqui a gente traz alguns números que representam a atuação dessa rede, né? Eu não vou detalhar todos aqui, mas eu gostaria de destacar aqui a importância da Rede Biomar dentro dos planos de ação nacional, né? Planos de ação de conservação. Então, essa rede ela suporta 6 planos de ação. Então, uma contribuição aí de projetos patrocinados que conjuntamente conseguem apoiar um projeto maior, uma meta maior, um objetivo maior de país. Quando a gente fala de impactar positivamente, a gente precisa sair da visão micro para a visão macro. A gente precisa fazer uma convergência daquilo que a gente faz localmente, daquilo que a gente faz a partir das nossas próprias empresas, próprias instituições, e ver o vínculo, né? Vincular isso a uma estratégia maior de país. Então, a Rede Biomar tem um papel fundamental nisso. E um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, para encerrar, hoje a capacidade que a gente tem de avaliar de que forma esse investimento está se revertendo em benefício. Então, hoje a gente tem aí uma estimativa de que para cada real investido em projetos da Rede Biomar, a gente tem um benefício social, ambiental gerado da ordem de R$ 8,00. Então, é um investimento muito interessante, né? 1 para 8. Isso também ajuda a materializar, a corroborar, digamos assim, a importância e o benefício de investimentos dessa natureza. Então, encerro por aqui minha fala, Davi, fico aí à disposição para a gente seguir no papo. Obrigado. Obrigado, Gonzalez. Excelente apresentação, né? Eu acho que mostra bem o papel da Petrobras nessa agenda, né? A agenda de biodiversidade que vem cada vez mais junta com a agenda de clima. Então, a gente já havia identificado isso na COP15, que aconteceu no ano passado em Montreal, né? E a gente vem nessa COP28 também identificando oportunidades de trabalho conjunto. Então, a nossa equipe está aqui também na linha de biodiversidade, na linha de clima. Me lembrou muito na fala de vocês a agenda de adaptação climática, né, que é a agenda que vem sendo discutida aqui. É uma agenda prioritária, está se definindo as metas, financiamento, e com certeza ela vai abarcar também a agenda de biodiversidade. A agenda de oceanos, né, eu acho que a gente ainda engatinha em nível de política pública. Recentemente a gente fez até uma missão, né, em países nórdicos e também Alemanha, para identificar uma atuação mais aprimorada do nosso Instituto de Tecnologia e Inovação, que vai ser construído em Brasília, que vai tratar do tema de bioeconomia e biodiversidade, né? E a gente percebeu que lá, né, o assunto ele é bastante desenvolvido, né? Talvez pela característica desses países, mas a gente precisa também aprimorar, né? E vendo projetos, né, desse porte, projetos já com maturidade aí, né, nos leva a ter esse interesse, né, em aprimorar cada vez mais o desenvolvimento dessa agenda.
Mas a gente já está chegando ao final, acho que dá tempo da gente fazer uma rodada bastante rápida aqui e trazer algumas outras considerações, né, no sentido da economia circular. Né, a gente trabalhando numa agenda de água e talvez até ampliando um pouco, né, a abrangência do pensamento, mas a gente trabalha muito em economia circular o início da cadeia, né, o chamado ecodesign. Então a gente começa a querer fabricar produtos com a durabilidade maior, modulares, né, que você gere um menos desperdício, né, ao longo da cadeia. E quando vocês estavam falando da agenda de água aqui, já me veio à cabeça também a quantidade de perda, né, principalmente quando você trabalha isso dentro da agenda de saneamento. Né? Então, é um dos gargalos que a gente tem, precisa melhorar bastante. Mas eu queria perguntar, dentro do processo industrial, isso também é significante? Eu sei que tem um investimento pesado em eficiência hídrica, mas eu queria saber disso e a relação, né, da economia circular dentro dessa agenda de biodiversidade e também de recursos hídricos. Pena que vai ter que ser bem rápido para a gente fechar aqui e abrir o outro painel. Vou começar agora de trás para frente, o Gonzalo primeiro, e depois a gente faz aqui outro caminho inverso. Bem rapidamente, sem dúvida, perdas é algo muito relevante. E é algo que está mapeado dentro da nossa carteira de ações, que o Flaubert apresentou, né, do compromisso de água. São cerca de 50 ações, e existem ações ali de redução de perdas, que passam muito pela automação do monitoramento das linhas de água. Né? É um investimento grande, né, em melhoria de automação, de medição, mas eu diria que hoje já é menor do que foi. Então a gente já avançou muito em redução de perdas e hoje ainda há uma lacuna a ser vencida e é a lacuna mais difícil. Né? Grandes plantas industriais, os vazamentos eles são frequentes e é uma batalha ali contínua de você garantir que você trabalhe com a menor perda possível. E a circularidade está prevista na agenda de água, de biodiversidade. Na verdade, hoje a circularidade está perpassando todos os temas. Né? A gente tem um mantra de que todo resíduo, toda perda é um erro de design. Né? Então, a gente precisa trabalhar na entrada para garantir que tenhamos menos externalidade no fim de processo. E eu trago para esse universo da circularidade a questão da colaboração. Né, há alguns anos atrás, a gente tinha essa questão da agenda de sustentabilidade como diferencial competitivo. Né, quem largasse na frente estaria melhor posicionado no mercado. Isso não é mais diferencial competitivo, isso é requisito. Se você não faz, você não está dentro. Né? Então, a gente passou de uma questão de competitividade para uma questão de colaboração. Né, então, hoje, a questão da circularidade ela precisa dessa colaboração, porque muitas vezes a circularidade não está dentro do teu próprio site. Né? Você precisa ampliar digamos, o teu raio, porque muitas vezes a solução para você conseguir a circularidade em um determinado processo teu está no teu vizinho, né? Uma empresa ali que esteja dentro do mesmo polo, enfim. Então, esses ambientes de colaboração, como o CEBEDS, como o CNI, eles vão se tornar cada vez mais importantes para que a gente consiga efetivamente implementar circularidade nos nossos processos. Perfeito, Carlos Gonzalez. Flaubert, por favor. Esse ponto é muito importante, né, que o Gonzalez traz da colaboração, e aí eu falo com todos os stakeholders. Né, assim, a gente tem investido bastante em pesquisa, trazido a academia para trabalhar conosco, mas a importância também das redes técnicas, né, com a própria CNI, com o CEBEDS, dentro do próprio IBP, né, dentro de vários outros fóruns que a gente tem de colaboração. Eu acho que é um desafio tão gigante que ninguém vai conseguir fazer sozinho. Acho que a gente precisa trabalhar em conjunto, precisa compartilhar conhecimento. E quando a gente fala de oceanos, por exemplo, como foi mostrado aqui, eu não tenho dúvida que a Petrobras é uma empresa que tem bastante conhecimento nisso e pode contribuir bastante com a sociedade. Então a gente tem que aproveitar o potencial de cada um, né, dentro desse jogo que é extremamente complexo, para a gente se unir e realmente atingir coisas maiores. E os dois temas que você trouxe, né, da economia circular, dessa questão da água também, e a biodiversidade, que tem sido um tema bastante crescente, né, trazendo novamente para a forma como eu comecei aqui, falando do ponto de vista estratégico. Né, como a gente tem percebido cada vez mais forte
né, dentro da nossa matriz de materialidade, né, dos riscos que são materiais ao nosso negócio, essa percepção de todos os nossos stakeholders, de que temas como água, resíduos, biodiversidade, além da própria questão climática, eles se tornam cada vez mais importantes, né? E isso tem sido transformado no nosso dia a dia em peças como o nosso planejamento estratégico de uma empresa como a nossa, dando tanta ênfase em temas como esse, né, como o tema que a gente está discutindo hoje, e até no board da nossa empresa, no nosso conselho, também muito interessado em saber o que a gente está fazendo sobre isso, né, como é que a gente está impactando a sociedade. Então, destacaria esses dois temas, Davi, assim, a colaboração entre as empresas e realmente o entendimento de que esse é um assunto estratégico para o nosso negócio. Perfeito. Juliana, para a gente fechar? Sim, bom, sem dúvida essas duas agendas são intrínsecas e a gente trabalha com uma visão de fomentar inovação no modelo de negócio, né? Então, a gente, para dar respostas sistêmicas, né, tanto para a crise climática quanto da perda de biodiversidade e também de desigualdade com modelos inclusivos, a gente precisa pensar de forma integrada, né? E essa questão da colaboração é fundamental. Nós lançamos na COP15 de biodiversidade a plataforma de ação pela natureza, que conta hoje com a participação de 21 empresas, entre as quais a Petrobras, e é justamente nesse ambiente pré-competitivo que a gente consegue fomentar soluções co-criadas, né, entre as empresas. Isso é fundamental para conseguir acelerar a rota de implementação na velocidade e escala necessários. E cada vez mais essa é uma agenda de competitividade também, né? O Brasil é uma das economias do G20 mais dependentes de natureza. Você destacou, Davi, a questão da bioeconomia, será objeto também de discussão no G20. Então é fundamental que a gente desenvolva, né, esse ganho de competitividade com ganho ambiental e repartição justa. E aí a circularidade tem papel central nessa agenda e no entendimento que é tanto pensando a cadeia upstream e downstream. Então, pensando o não desperdício e também a questão da regeneração, né, para a gente conseguir evoluir desse modelo de desenvolvimento hoje ainda baseado na degradação para uma regeneração da natureza. E esse é um ponto, não só uma questão moral, mas cada vez mais a perpetuação do negócio e da nossa própria existência depende disso. Então, com isso, eu encerro aqui a minha fala destacando mesmo quanto essa é uma questão da sustentabilidade dos negócios. Obrigado, Juliana. Fechamos aqui o nosso painel. Painel que começou falando sobre água, a gente falou sobre biodiversidade, adaptação, economia circular, né, incentivos, financiamento, enfim. Abarcamos aí uma grande discussão bastante aí horizontal, trazendo como ponto central a questão dos recursos hídricos. Obrigado a todos, Carlos, Juliana, Flaubert, é um prazer estar aqui com vocês e damos continuidade aí ao nosso evento. Muito obrigado a todos. Obrigado.